Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Com esse horário de verão é meio estranho falar boa noite, tão claro ainda, não é? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse evento promovido pela SEAS, Sociedade de Estudos e Assistência Espírita, aqui no Cruzeiro, na nossa cidade de Brasília. Na noite de hoje nós vamos falar sobre Natal com Jesus. O microfone não está muito bom, né? Natal com Jesus. E a gente vai utilizar alguns textos do livro Boa Nova, do livro Antologia Mediúnica do Natal, e vamos também procurar conhecer um pouquinho das tradições que geraram todas essas festas consideradas natalinas, de onde é que vem aquelas tradições, mas sem nos preocupar tanto com a parte exterior, mas sim buscar, como Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral. Vamos ver o que é que a gente pode aprender então desse momento tão importante para todos nós. Para começar, a gente vai ler um poema. Ele chama Carta de Natal, é do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, deste livro belíssimo, Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico, são vários espíritos, é a editora da Federação Espírita Brasileira. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abra as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão, que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha, Carta de Natal para todos nós, não é? Então nós sabemos que temos informações da historiografia, dos pesquisadores não religiosos que fazem uma tentativa de fazer uma análise histórica do que aconteceu. Temos as tradições desde a época do cristianismo primitivo, as tradições que se misturaram às tradições romanas e pagãs, também as adaptações que a igreja primitiva teve que fazer, ou pelo menos realizou, achando que deveria fazer, para a gente poder entender algumas das coisas que acontecem com o Natal, né? Tem uma mensagem muito bonita chamada Os Animais ante o Natal. Eu não vou ler para vocês aqui, mas ela vai mostrar como o casal José e Maria
ela grávida procurando hospedagem em Belém, foram buscar muitos lugares, pessoas ricas, usurárias, homens donos de estaladarias, mas como José era muito mais velho que Maria, por isso até alguns defendem que os irmãos de Jesus, como está no Novo Testamento, seriam filhos de José, mas a melhor tradução diz o livro Boa Nova, Haroldo confirma isso também, é que na verdade, aqueles irmãos eram primos, porque se utilizava a mesma palavra primos para irmãos em muitas, as palavras não eram muitas, o vocabulário não era muito rico. Então a gente sabe que José era de fato muito mais velho. As mulheres que eram prometidas em casamento, na verdade eram crianças com 12, 13, 14, 16 anos. Maria então muito jovem, junto daquele homem já provecto, ele vai passar por poucas e boas, porque onde chega, como Maria de Nazaré era belíssima, conta o livro Antologia Mediúnica do Natal, de Humberto de Campos, ela é assediada e José várias vezes tem que apressar o passo, com muito receio, daquela obsessão de encarnados, sobre a jovem. Perguntam até se ela não era uma escrava que poderia ser vendida a preço de moeda, e que somente no estábulo, junto dos animais, é que o anjo Gabriel comanda o casal para que eles procurem então aquela hospedagem. Se não fossem os anfitriões, os bois, as ovelhas, as cabras, talvez a mensagem da Boa Nova fosse retardada. Vale a pena conhecer essa mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal. E no livro Boa Nova, outra obra também que é considerada folclore por muitos de nós, mas que o pessoal do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, da Federação Espírita Brasileira, que acontece em várias cidades do nosso Brasil, o próprio Saulo César, um dos pesquisadores junto com Haroldo e tantos outros, Nazareno, ele me disse: Nazareno, tudo que Humberto de Campos falou, por enquanto a gente está confirmando tudo pelas mais recentes descobertas da historiografia. Assim também temos revelações do livro Há 2000 anos, do livro Paulo Estevão, do livro Renúncia e muitos outros, mostrando que talvez não seja somente romance no sentido fictício da palavra, mas que sejam informações históricas mesmo, vale a pena a gente conhecer. Na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, foi publicada uma série de artigos, acho que 3 ou 4, sobre essas pesquisas que estão realizando e publicando a respeito dos romances históricos de Emmanuel, e na mesma linha, agora também Humberto de Campos, tá certo? Então, a gente vai aprender que houve uma chamada Pax Romana. Todos os historiadores registram que na chegada de Jesus houve uma mudança da psicosfera da terra. Eles não sabem explicar porquê. Foi na época de Otávio Augusto, imperador romano. Vamos ver o que é que Humberto de Campos, o imortal da Academia de Letras, vai nos falar sobre este período que antecedeu a chegada de Jesus. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça.
Seus numerosos anos de governo, de Otávio Augusto, se assinalaram por inovidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonias e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e de morticínio. O próprio imperador, muitas vezes presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos sabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguissem explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredora beleza: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sem igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, guerreiros, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos, panos velhos e rasgados dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e mortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Até mesmo nessa época de Natal a gente percebe a psicosfera do planeta mudando, as pessoas mais leves, mais alegres, mais cheias de esperança. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredor. Depois desta festa dos corações, qual roteiro indelével, inapagável, inesquecível para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso, mais belo do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas divinas profecias do Apocalipse. Então a gente começa a ter uma noção
do que foi o preparo da chegada de Jesus ao orbe terrestre. Jesus não é somente o nosso modelo e guia. Isso foi uma resposta que Kardec formulou aos espíritos superiores. Na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para servir-lhe de modelo e guia? E os espíritos respondem: vede Jesus, ou em algumas traduções, Jesus. Mas Jesus não é só mestre e guia. Na Revista Espírita, vamos aprender com muitos espíritos que se revezam em várias informações, dizendo que Jesus é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Então não vamos diminuir Jesus dizendo que é só mestre, só guia, não. Ele é mais do que isso. Ele realmente é, o nosso, não só modelo e guia, mas mestre e Senhor. É o governador do planeta Terra, como acrescenta Emmanuel por Chico Xavier. Esta obra Boa Nova, Chico Xavier dizia que a obra-prima da literatura mediúnica dos espíritos por seu intermédio era Paulo Estevão. Mas o livro que mais tocava o seu coração era Boa Nova. Então vamos estudar esse livro tão importante para todos nós, não? Nazareno, e qual a data correta? Vamos ver alguns detalhes então sobre o Natal. Jesus nasceu no ano 0? Não. Hoje é quase unanimidade que Jesus nasceu no ano 5, 6 ou 7 antes de Cristo, da era cristã. Porque foi 2 anos antes da morte de Herodes o Grande, que foi no ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus não nasceu no ano 0, houve um errozinho do calendário, desse cálculo, e ele de fato desencarnou no ano 33, Emmanuel confirma isso em suas obras, mas ele não tinha 33 anos, ele devia ter 38 a 40 anos, se acredita, tá certo? E a data? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O que é que vocês acham? Não, essa é uma convenção humana. A gente não sabe a data exata que Jesus nasceu, mas a gente tem algumas pistas, não é? Se acredita que foi em março ou abril, mês chamado de Nissan pelos judeus. Por quê? Porque pastores estavam ao relento, estavam no campo com suas ovelhas. Se fosse 25 de dezembro, no hemisfério norte, lá é inverno, faz muito frio, inclusive na Palestina. E eles não estariam com as ovelhas soltas, eles estariam com as ovelhas abrigadas, sobretudo à noite, que tinha a estrela, não é? Então vejam que, muito provavelmente, ele nasceu entre março ou abril. Alguns nossos irmãos da Igreja Ortodoxa Grega, de outros ramos cristãos, celebram o Natal em 6 de janeiro e outros em 25 de março, que seria a data mais aproximada. Mas de onde surgiu esse 25 de dezembro? Não é? Bom, antes disso, vamos lembrar de Francisco de Assis. Ele, depois que volta da chamada Terra Santa, porque ele amava tanto a Jesus que queria conhecer todos os lugares onde Jesus esteve, queria lembrar do Mestre em todos os detalhes. E 1 ano e meio depois, quando ele retorna, ele fala aos seus companheiros, aos frades da ordem terceira, da ordem dos frades menores, me perdoe, ele vai dizer que todas as terras são santas, que todas as cidades são Belém e que todos os dias é Natal. Então a gente deve viver cada dia como se Jesus estivesse nascendo. Imagine essa psicosfera o ano inteiro, não seria muito melhor a nossa vida e a vida dos nossos irmãos? Também tem uma mensagem muito bela. Quando nasceu Jesus, né? Eu acho que é uma das informações mais importantes de Pedro de Camargo, que assina com o pseudônimo de Vinícius no livro, não é? Em Torno do Mestre, da editora da Federação Brasileira também. Confiram também, a gente não vai ter tempo de ler para vocês. Então havia festas pagãs. Quando o povo romano passou a adotar, por causa de Constantino, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Bom, primeiro, por que ele adotou? Não era porque ele é religioso, não. Apesar de sua mãe, Helena, ser já cristã, ele vai para uma batalha, o império não estava bem consolidado,
O general Maxêncio o desafiava e ele, sob a ponte Milvia, trava uma batalha com aquele general. E dizem que o exército dele era infinitamente maior, não se sabe direito, 4 vezes maior, alguns dizem até 10 vezes superior em número. Ele então fica com muito medo, mas tem uma visão, ele tem um fenômeno mediúnico. Ele vê uma cruz e sob ela escrito in hoc signo vinces, não está aqui, eu tirei. In hoc signus vinci, sob este signo, sob este sinal vencerás. Ele compreende que aquilo era uma mensagem, que ele viria vencer a batalha, atribui a cruz a Jesus e ele vence a batalha na ponte Milvia. E por causa disso, ele vai obrigar o povo romano a seguir o cristianismo como religião oficial. Vão se levantar muitas igrejas, a Helena, chamada Santa Helena, por causa disso. E como os bispos começaram, a se destacar e perceberam que na época do solstício de inverno, por volta de 21 de dezembro, quando tem a maior distância ou a menor, depende, o solstício de inverno ou de verão, da Terra, que marca a mudança das estações. Então eles tinham essa data e festejavam, faziam festas que em Roma eram chamadas de Saturnálias, em homenagem ao deus Saturno, mas também ao deus persa Mitra, que era cultuado por muitos romanos. Havia também o culto ao deus Apolo, porque eles acreditavam que Apolo, ou Febo, em Roma era Febo, não é Apolo na Grécia, ele trazia um carro, ele tinha um veículo que trazia o carro do sol, fazendo ele se levantar. Então eles cultuavam muito Apolo, para que o inverno não fosse tão rigoroso e chegasse logo a primavera. Então, para evitar aquele culto pagão, eles vão estabelecer que não, nesta época, que eles tinham vários dias de festa, eram 3 dias de festas. Havia muitas comidas, muita bebida, os escravos eram liberados, havia muitas orgias sexuais. Como montavam na cidade sanitários e até vomitórios públicos, porque as pessoas comiam muito, vomitavam e depois iam comer mais. Hoje não está muito diferente não, tá? Hoje não está tão diferente assim não, não vamos rir muito não, porque hoje realmente não está muito diferente. Então, acontecia essa festa e eles, para coibir essa festa, não, agora vamos celebrar, foi a data que Jesus nasceu, vamos celebrar o nascimento dele. Então foi uma convenção, virou tradição e foi bom, não foi bom? Então era como se fosse um carnaval, trocamos pela festa de Natal, foi muito bom. O problema é que a festa de Natal virou festa de Papai Noel, não é de Jesus. As crianças nem lembram quem é o aniversariante. Vamos ver um pouquinho mais então aqui. Bom, Papai Noel surge no século IV, essa tradição. Noel é Natal em francês, lá em Portugal, nossos irmãos portugueses, eles chamam Pai Natal, eu acho muito engraçadinho, muito bonitinho. E também se associou a São Nicolau, um bispo da Turquia, que era muito generoso, e em inglês é Santa Claus, não é São Nicolau, eles arredondam tudo, não é? E por que Papai Noel tem aquela roupa vermelha, aquele cinto preto, as barbas brancas, aquelas botas? Vocês sabem por quê? Não, São Nicolau, não, ele era muito generoso, fazia muita caridade, não é? Por isso as pessoas acreditavam, não é, que ele iria dar presentes, ia gerar prosperidade se você cultivasse, não é, a sua lembrança. E aí, como uma empresa de refrigerantes muito grande, a Coca-Cola, lançou um comercial, agora no século XX, não é? Século passado, de São Nicolau, Santa Claus vestido de vermelho com aquela barba branca, e aí todo mundo acredita que Papai Noel veste vermelho, tem aquela coisa das renas e etc, tá certo? Então, foi um marketing e continua, não é? O Natal, em vez de ser um lugar de lembrança de Jesus, tornou um lugar de consumismo, de marketing, de hedonismo, de excesso da alimentação e das bebidas alcoólicas. A gente tem que repensar isso, né? De dar presentes para as crianças, quando a gente deveria dar presentes para Jesus, que Ele é que é o aniversariante, não somos nós.
Nada contra, não é? Nada contra, não é? Essas questões. Então, será que é errado ensinar sobre Papai Noel? Como elas estão imersas nessa cultura, a gente pode ensinar, não há nenhum problema. As crianças até gostam, ficam com aquela fantasia. Não vejo prejuízo grave nisso. Mas a gente tem que ressarcir, né? Reparar esse grande dano que foi o esquecimento de Jesus. Melhor do que ter árvore de Natal é ter o presépio. É ter o presépio. Pode até ter árvore de Natal, mas tem que ter o presépio, para as pessoas lembrarem quem é o aniversariante, tá? Não estimular tanto esse materialismo nas crianças. E a árvore de Natal, de onde é que vem? Vocês sabem? Bom, as árvores sempre foram cultuadas por muitos povos, não é? Porque elas proviam as casas, geravam a lenha, o fogo, o aquecimento, sobretudo nos países nórdicos, onde era muito frio. Então, entre os egípcios, o cedro era associado aos íris. Os gregos ligavam o loureiro a Apolo, o abeto a Átis, a azinheira a Zeus. Os germânicos colocavam presente para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin. Os germânicos incluem também os povos nórdicos, não é? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia. Eu não sei se vocês já têm essa informação, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, não é? Onde você for tem cearense, é uma praga. E lá, como é muito frio, aliás, lá não faz frio não, porque todo lugar é aquecido, faz frio no sul do Brasil e em outros países pobres, né? Eles cultivam, eles tinham muito respeito pelo pinheiro sagrado de Odin, que era o deus nórdico deles, e eles cantam e festejam ao redor da árvore até hoje. Minha irmã participa das festas, não é? Só para vocês terem uma ideia, de onde é que surgiu essa história de árvore de Natal, tá? Então é o pinheiro por conta do deus Odin. As frutas secas, como era inverno, não tinha colheita, as pessoas secavam as frutas para consumirem na época do inverno. Então por isso que tem as passas, as tâmaras, esses alimentos. Na estrela de Belém, vocês sabem, tem muitas explicações, desde supernova, cometa, desde espíritos, não é? Promovendo uma aparição luminosa no céu. Há muitas questões. Isso para a gente não é importante. O importante é que Humberto de Campos fala que tinha lá esse sinal, tinha a estrela. Orígenes, um dos doutores da igreja, criticou a adoção dessas tradições desde o ano 245, e vemos quanto tem estresse durante o Natal, né? Quando eu viajo para Fortaleza, que vou ver minha família, normalmente a gente vai no Natal, está todo mundo estressado, o trânsito engarrafado, todo mundo correndo para comprar as lembrancinhas que deixou para a última hora, as lojas hiperlotadas, de espírito natalino sobra muita pouca coisa. Então será que não é o momento da gente ter mais disciplina, se prevenir e andar com mais serenidade também nesses momentos, né? Então, já que é hora de dar presentes, vamos dar um presente diferente ou acrescentar. Eu dou normalmente um presente material e dou um livrinho espírita, dou um CD, dou um DVD, aproveito, né? Vai o presente material, mas vai também o alimento para o espírito. Então nós vamos aproveitar. Quantas obras maravilhosas nós temos aí, sobretudo as obras de Kardec. Eu trouxe ali fora, quem tiver interesse, esse livrinho é muito bom para quem não é espírita, chama-se Nós e o Mundo Espiritual, da Sara Noziaire. O preço é bem acessível e a linguagem fácil. Foi o primeiro livro espírita que eu li, e eu acho que graças a ele eu estou aqui com os senhores até hoje, tá? Vale a pena conhecer. E a nossa principal expressão no ano novo, qual que é? Olha, um próspero ano novo. A gente quer prosperidade. Ainda estamos na época do Antigo Testamento, que as pessoas queriam bens, queriam campos, queriam vitórias, queriam coisas materiais. Não deveria ser o nosso melhor cumprimento, não é? E o presépio, de onde é que surgiu o presépio? Bom, foi Francisco de Assis, quando ele volta da chamada Terra Santa, na cidade de Grécio, não é? No Vale do Riete, em 1223, ele, querendo fazer que as pessoas lembrassem de Jesus, vai recriar toda aquela informação que nós temos de Isaías, quando dizia que ele nasceria entre bois, jumentos e animais, e ele constrói o presépio de Jesus. Eu achei fantástico essa ideia, né? Tem um vídeo muito bonito, está no filme Clara e Francisco, tá? Como a gente tem pouco tempo, não vai dar tempo de eu colocar esse vídeo para vocês, mas procurem depois o DVD Clara e Francisco. Não é Irmão Sol e Irmã Lua, não, esse é muito melhor, Clara e Francisco, tá? E na hora que a gente lembra da anunciação do anjo Gabriel, Maria, a gente tem que pensar, meu Deus,
será que a gente não tem que analisar melhor essa questão do aborto e, sobretudo, da legalização do aborto no país que tem como missão ser coração do mundo e pátria do Evangelho? Então a gente analisar, não é? Se a gente pensar bem, Herodes tinha razões mais fortes, materialmente falando, do que nós para assassinar as crianças, não é? Porque ele tinha medo da concorrência, ia ser um novo rei que ia tomar seu império, talvez destruí-lo, talvez assassiná-lo, porque eles acreditavam no Messias guerreiro e não no Messias sofredor. Era uma escola minoritária. E a gente vai ver que hoje nós assassinamos as crianças, os bebês completamente indefesos no ventre da gente. Obrigamos as mãezinhas a abortarem, não damos apoio. Será que essa nossa postura não está pior do que a de Herodes? Porque a gente não quer ter filho, por quê? Não, porque vai atrapalhar meus estudos, porque vai atrapalhar talvez minha carreira, esquecendo que a providência divina nunca nos desampara. Então o Espiritismo é muito claro que a vida começa na concepção. E a gente, Kardec, recebe a informação dos Espíritos que constitui crime interromper a gestação em qualquer época, não é? Como está lá em O Livro dos Espíritos. É claro que a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados, que porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Abortei, induzi alguém a fazer um aborto, vamos ajudar, vamos ter uma nova criança, vamos adotar. Que maravilha adotar crianças. Nosso lar é tão maravilhoso porque lá não tem crianças abandonadas. Aqui tem tanta criminalidade, tanta droga, por conta que nós estamos abandonando as mulheres e os nossos filhos, os homens sobretudo, né? Estamos fazendo isso. Então, adotar emocionalmente, apadrinhar uma criança, não é levar dinheiro, não, dinheiro não é tão importante, a razão é do amor, que é o alimento das almas. É lembrar que elas vão de orientação, de uma orientação segura. E eu quero pedir a vocês, eu estudo esse assunto há mais de 20 anos, não quero ser o dono da verdade, mas todos os elementos e argumentos que eu já pesquisei me fazem ser ativista do movimento Brasil Sem Aborto e ser contra a legalização do aborto em nosso país. E estão sendo veiculadas muitas mentiras na mídia, sobretudo com a PEC 181 de 2015, a chamada PEC da vida. E ela não modifica o Código Penal, ela não altera a excludente de ilicitude no caso de estupro, ela não altera a excludente de ilicitude no caso de risco de morte para a mãe, não é risco de vida como chama, tá? E não sou eu quem digo isso não, vários juristas, inclusive o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires de Brito, disse que mesmo que essa emenda passe, o Código Penal quanto a essas excludentes de criminalidade continua em vigor. E ele inclusive foi um dos que votou a favor do aborto no caso dos bebês anencéfalos, não é? Que o Supremo legislou usurpando a competência do Legislativo, não deveria, não é? Tem 6 mentiras sobre essa PEC, a PEC da vida, dizendo que ela muda o Código Penal, que ela prejudica a mulher, nada disso, é a melhor coisa que a gente já conseguiu até hoje. Vamos ajudar, vamos esclarecer, vamos estudar. Procurem na minha página nazarenofeitosa.com.br, tem muitos argumentos escritos e tem também vídeos falando só sobre legalização do aborto. Não é sobre aborto, não, é sobre legalização do aborto. Eu convido os senhores, nesta época que estamos festejando o nascimento de uma criança, vamos receber as nossas crianças também, né? No Evangelho de Lucas nós temos a anunciação. Tem gente dizendo, não, olha, até Maria foi consultada para saber se queria receber Jesus. Não é isso que o Evangelho diz, não é? Não é isso que diz, não. Ela foi comunicada, foi diferente, não é? Como é que foi lá? Olha que mensagem linda. E olha a resposta de Maria de Nazaré. Alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, ou contigo, depende da tradução. Bendita és tu entre as mulheres. Ele prossegue e acrescenta, não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E qual a resposta de Maria de Nazaré? Eis a serva, eis a escrava do Senhor,
seja feito conforme a sua palavra ou conforme a sua vontade. A submissão, a confiança em Deus, a renúncia para não assassinar o seu filho. Então a gente ter esta consciência com o exemplo de Maria de Nazaré para todos nós, não é verdade? O nascimento, então, tem todas as informações, a viagem a Belém, a infância de Jesus. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? A gente não sabe. Mas Humberto de Campos vai dizer que ele pede a Maria que não leve para a escola de rabinos, como ela desejava, mas que permita trabalhar junto a seu pai na carpintaria e alegrava a casa com a sua boa presença, sua boa vontade, seu estado de ânimo e sua dedicação a todos. Foi trabalhar com a família, foi ficar junto da família. Que coisa interessante para nós, né? Tem nos evangelhos também as informações de Simeão e Ana, né? 2 profetas, 2 médiuns que sabiam da chegada do Messias, e quando Simeão vê a criança, ele vai dizer: despede-me agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Não é? Aí tem também a Ana vai também profetizar. E qual seria um bom presente para a gente dar de Natal para Jesus, meus amigos? Bom, ele fala para a gente, não é? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E mais adiante ele vai trazer um novo mandamento. Como é que é? Eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Ele pede para amar como ele nos amou, o amor ágape, o amor incondicional, não é? Então, como é que era a salvação para os judeus? Está lá no Levítico, não é? Também no Deuteronômio: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus. Mas como é que é a salvação para o Espiritismo? Vocês lembram, não é? Do que de precisa o Espírito para se salvar? E aí ele traz aquela citação, Kardec traz, quando Jesus retornar, né, todo aquele simbolismo que a gente estuda em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele passará os bodes à direita e as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E qual o único critério que Jesus estabelece para separar os bodes das ovelhas? Os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal, que já não estão tendo mais autorização de reencarnar na Terra, estão emigrando para outros mundos, outros planos. É claro que André Luiz nos ensina que é necessário limpar os umbrais da terra. Então tem muita gente ruim reencarnando ainda, como última chance. Das ovelhas, que serão aqueles que, não é, herdarão essa terra, que será muito melhor, porque não teremos tantos espíritos endurecidos no mal como ainda somos. E qual é o único critério que ele estabelece para a gente se salvar? O Espiritismo tem salvação? Tem evolução, mas tem salvação também. Está lá no livro A Gênese, não é? De Allan Kardec. E também no Evangelho. Qual é? Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e eu acrescento, precisava de um ventre para renascer, e me acolhestes no teu corpo e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Quem é que faz isso aqui, pessoal? Mães, não é? As mães é que fazem isso. E ele acrescenta: toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Olha como a caridade é importante para Jesus. Então para a gente é fora da caridade que não é a salvação, não é fora da igreja X, Y, Z, não precisa ser batizado, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não precisa ser espírita, não, pode até ser ateu, mas se estiver praticando a caridade, já está fazendo o que Jesus pediu. É por isso que é fora da caridade é que não há salvação, não é? Só que caridade na visão espírita tem um sentido mais amplo. Qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência. Benevolência é bondade de ânimo, magnanimidade, boa vontade também, para com todos, para os bons e para os maus, acrescento, inclusive conosco também, não é? Tem que ser bom para a gente também.
Indulgência é clemência, é misericórdia, é piedade para com as imperfeições alheias, para o defeito do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso colega, do nosso marido, da nossa esposa. E perdão das ofensas, não é? Então, perdão de todas as ofensas, inclusive também as nossas ofensas, também auto-perdão. Isso é caridade para nós. Não é somente isso, né? Tem muito outros tipos de caridade. E olha os benefícios da caridade. A caridade promove a saúde, aumenta a longevidade em até 4 anos, tem pesquisa demonstrando isso. Vicia, defende o psiquiatra Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul. Afasta os maus espíritos, cobre a multidão de pecados, conquistamos a salvação e recebemos recompensas, porque Jesus fala a Pedro: Simão, vos digo verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora, com perseguições e na vida eterna. Então, o melhor investimento é trabalhar para Jesus, 100 vezes mais. O Espírito de verdade diz também: aos espíritas, eles receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Olha que coisa interessante, não é? Tem vários livros falando que caridade faz bem para a saúde, como esse The Healing Power of Doing Good, o poder curativo de fazer o bem, entre outros, não é? Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos, para a gente ir concluindo? Livro dos Médiuns, item 252, ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, dos nossos defeitos, orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente se torna um voluntário aqui da SEAI, quando a gente se dedica a um trabalho nobre, visita o enfermo, etc., nós somos acompanhados de bons espíritos, e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos atrasados. Olha, então caridade é bom para a gente, não é para quem recebe somente, não. Nós somos os primeiros beneficiados, não é? Muda o nosso karma, diz a mensagem Remuneração Espiritual de Emmanuel por Chico Xavier, não é? Muda, dá moratórias, ou até acontece, ameniza as penalidades ou suprime-as de todo, não é? Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento. Então o nosso karma é dinâmico. O bem que a gente faz pode apagar completamente o nosso karma, não é? E aí a gente ia trazer a parábola do bom samaritano, vou deixar para outro dia, porque não vai dar tempo, para a gente aprender a amar de toda a tua alma, toda a tua força, de toda a tua mente, de todo o coração, que é muito importante para nós, tá? Vou fazer essa parábola no André Luiz, tá bom? E para a gente concluir, onde é que tem mais sofrimento para a gente fazer bastante caridade, pessoal? Onde é que vocês acham que tem mais sofrimento para a nossa caridade ser bem afetiva? Livro dos Espíritos 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais fortes do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria não lhe embota as sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Onde é que tem mais felicidade? Também no mundo espiritual. Por que vocês acham que tem fila de espírito para reencarnar? Meus amigos, a imensa maioria de nós no mundo espiritual estava sofrendo ou querendo ir para um lugar melhor, diz a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz por Chico Xavier. Então, vamos receber as crianças, vamos receber os nossos filhinhos, vamos ajudar a reencarnação. Nascer num lar espírita, que presente que é, não é? E a gente lembra então da caridade para o Espiritismo. O Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade é a sua própria divulgação, ensino Emmanuel. Então, se tivesse mais divulgação do Espiritismo, a gente teria menos suicídios, menos abortos, menos corrupção. Você está revoltado com a corrupção? Divulgue o Espiritismo, ajude as casas espíritas, ajude o movimento organizado, o movimento federativo. Vamos ajudar, vamos fazer uma maior divulgação, porque essas pessoas que fazem isso normalmente não têm a clareza na fé.
às vezes só dizem que são religiosos por tradição, nem acreditam em Deus propriamente. E alguns dos muitos presentes que Jesus para nós ofertou para nós, né? Ensinou-nos com seu exemplo e sua vida, advertiu-nos com o Apocalipse de João, lembrou-nos a salvação, enviando-nos João, o discípulo amado, que retorna como Francisco, o Sol de Assis. Aquele mesmo que alguns acreditam escreveu o Apocalipse, retorna para ensinar o caminho da salvação. Qual é? A caridade e a humildade, como Francisco de Assis nos ensina. Enviou-nos o Consolador, o advogado, a doutrina espírita que nos traz o seu Evangelho em toda a sua pureza e com a máxima clareza, para a gente não ter mais dúvidas quaisquer. E enviou-nos também o divulgador, Francisco Cândido Xavier, para exemplificar o Evangelho, testemunhar Jesus e Kardec e viver e divulgar o Espiritismo. Por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, por causa de Francisco Cândido Xavier. Foi o maior divulgador, 499 livros mediúnicos, milhares de cartas psicografadas e muitos escândalos positivos para a divulgação do Espiritismo. Jesus fala da parábola do filho pródigo, que é a nossa parábola, não é? E a gente conclui dizendo: por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Há mais alegria no reino dos céus quando a ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Olha aí a caridade da divulgação do Espiritismo. Não está escrito: vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Está lá no Salmo 82. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E a gente então coloca a oração do Natal, vai ser a nossa prece de encerramento, a gente combinou com a ideia, na voz de Francisco Cândido Xavier, para a gente encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Vale a pena conhecer esta mensagem de Meimei por Chico Xavier. Vamos ver se o som vai funcionar aqui. Acho que vai. Vai ser a nossa prece de encerramento, tá bom? Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendeste braços pequenuchos e tênues aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava como uma estrela sublime, emoldada de melodias celestes? Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo, preparavas o vazio de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmorar segurança e carinho, para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino, para que as sombras do orgulho se desfizessem em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos, espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno, onde a escravidão gerava miséria,
onde a noite do ódio assegurava o império do crime, e ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grave de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então essa é a oração do Natal de Memei e por Chico Xavier. E a gente vai fazer um pequeno convite para vocês, muito importante, que vai ajudar a essa caridade da divulgação do Espiritismo. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso 4º congresso, com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade. Propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família. Teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Vai ser nos dias 20 a 22 de abril de 2018, já está pertinho. Vai ser em outro local agora, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. E vocês terão 12 palestrantes e artistas se apresentando. Podem fazer inscrição pelo site fedf.org.br. Lá tem todas as informações e você também, comprando antecipadamente, ajuda a FEDEF a ter mais recursos para a gente divulgar essa doutrina de amor, de luz, de paz, sobretudo aqui no coração do Brasil, que precisa tanto da mensagem de Jesus. Um Feliz Natal com Jesus para todos nós. Devolvo a palavra ao nosso querido Henrique.